Olá, estamos iniciando mais um Benigoncast, como sempre com convidados e convidadas muito especiais. Hoje eu estou recebendo a Tatiane Correia e ela vai falar um pouco da sua história, vai falar um pouco da sua trajetória, ela que é psicóloga, mas ela desenvolve um trabalho muito interessante sobre terapia cristã. Gostaria que você complementasse o seu currículo e trouxesse para nós os principais temas, ou o principal tema que nós vamos abordar neste dia. Tudo bem, Otávio? Fico Tudo muito feliz bem? com o convite, muito Claro, uma honra para nós obrigada. também. Que bom, né? Vim aqui falar um pouquinho mais, né, sobre... Eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho sobre criação de filhos, né, que Muito é o que importante. eu atuo com mais, assim, intensidade. Sim. Então, sou formada em psicologia, vai fazer 16 anos, né, tenho a minha formação. E ao longo, então, dessa formação, eu fui fazendo algumas certificações. E uma delas, né, duas na realidade, eu fiz em orientação parental. O que é orientação parental, né? É você ajudar os pais, né, na demanda, né, com a educação dos filhos, em tudo que rege aí o desenvolvimento infantil. Então foi para a área que eu mais atuei, até por uma questão assim de necessidade minha, né, por questões lá na minha casa com os meus filhos. Então a gente também traz, né, Otávio, toda uma referência dos nossos pais, É verdade. né? Então assim, algumas coisas muito boas e algumas coisas não tão boas assim. Entendi. E que muitas das vezes eles erram por falta de conhecimento, né? Não porque eu quero errar, né? A gente não, eu penso que não é dessa forma, né? Verdade. Então, eu não querendo errar muito, né? A gente Errar é imperfeito, errar menos. Aham. Eu fui buscar estudar um pouquinho mais, né? Sobre o desenvolvimento infantil, sobre essa orientação parental, né? De que forma que você pode contribuir com os seus clientes, os filhos que você atende, os pais que também você atende, com esse conhecimento que você tem, que você compartilha, além da sua formação? Então, eu ajudo, né, na terapia, eu fiz atendimento de crianças, né, por um período, né, até porque quando nós atendemos a criança, então a gente também faz a orientação para os pais, né, muito importante. e muitas das vezes, Otávio, só na orientação de pais não havia necessidade de atender a criança. Olha só, já né? resolve um monte de Já coisa resolve ali, né? um monte de coisa. Por quê? Porque essas referências que eu te falo, que às vezes nós reproduzimos, né, na criação dos nossos filhos, que às vezes está ali causando, né, alguma questão comportamental nas crianças, né, ou até mesmo questões nossas de ansiedade, depressão, que as crianças, por estar nesse ambiente, elas acabam também modelando esses comportamentos. Então, assim, a ansiedade, a depressão, a gente entende, né, que sim, por alguma situação, né, ela vem, né, a aflorar ao ser humano, né, desenvolvê-la, mas muito também a gente vê por aprendizagem, por modelação, principalmente nas crianças. Então, essa orientação alguns passos, né, que a gente conversa com os pais e os pais começam a perceber e já vai fazendo a mudança, né, no dia a dia deles, então já causa essa mudança também no comportamento das crianças. Então é muito interessante por conta disso, né, esses pais muito ansiosos que chegam, mas meu filho é muito ansioso, meu filho não consegue ficar na escola, daí a gente vai entender um pouquinho do histórico dos pais, os pais também são muito ansiosos, então a questão tá ali, né, daí a gente modifica ali nos pais e os pais já entendendo como fazer o manejo, eles já ajudam as crianças também a serem menos ansiosos. Então, o que for de necessidade, né, dentro dessa de toda essa educação mesmo, né, que os pais, ou o modelo de educação que esses pais escolheram, né, dentro dessa orientação parental que nós chamamos. É verdade, Tati. Diante desse mundo conturbado que nós vivemos, com tantas coisas estranhas acontecendo no nosso meio, no nosso convívio, nas escolas, em vias públicas, como proteger melhor os filhos, conservando aquilo que é essencial, né? Sem fechar os olhos para o que está acontecendo e trazendo a orientação adequada. Sim, eu vejo assim, Otávio, sempre conduzindo essa criança
com muito diálogo, né? Muita comunicação. Então, assim, o estar presente também na vida dessa criança, porque hoje nós estamos tão ocupados, né? Que acaba que essa base, né? Essa estrutura que as crianças precisam ter, né, a partir dos pais, não está acontecendo. Então, por conta, né, de todo o consumismo, né, de nós buscarmos, né, até assim, uma renda um pouquinho melhor, né, poder também dar para o filho uma condição social um pouco melhor. Então, a gente está cada vez mais se ocupando, né? E às vezes se distanciando. Né, desses filhos. E assim, nessa fase de formação, eu digo, falando aqui de criança e adolescência, né, que é tão importante para a formação deles. Porque a presença dos pais, né? Exatamente. Porque se os pais estão presentes, então essa criança, ela tem ali a orientação e a direção, né? Muito porque importante. O que acontece? Muitos dos pais, eles falam, mas dá muito trabalho, né? Toda E essa dá educação mesmo. e essa orientação. Mas dá mesmo. E não tem como a gente fugir disso, né, Otávio? Então, a gente tem que estar presente, né? Precisa estar conversando com essas crianças, com esses adolescentes, entendendo, né, o que está se passando na cabecinha deles, né, na adolescência, entender também, né, conversar com esse adolescente, entender quem são os amigos, o que está assistindo, o que está ouvindo. Então, assim, ter esse cuidado, né, para com os nossos filhos, para a gente poder ajudar e orientá-los, né, e encaminhá-los. Porque o que eu vejo muito acontecendo é os pais cada vez mais ausentes, infelizmente, Otávio. E isso abre uma brecha enorme, Não, né? e está causando um dano enorme, né, nas famílias, na estrutura familiar, né? A gente, assim, se entristece muito vendo as redes sociais, né, com adolescentes se denominando cachorro, gato, né? Porco, ovelha, você fala assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Eu me pergunto assim, onde estão esses pais? Como que os pais deixam chegar a esse nível, Otávio? Da criança chegar para você e falar, mãe, eu sou um cachorro, né? Eu sou um porco, que a gente vê vídeos aí das crianças, dos adolescentes rolando, coloca terra no banheiro e rola naquela terra, né? Então, assim, eu penso assim, onde estão esses pais? E o que será que leva efetivamente a esse escape, não sei explicar direito, Essa falta? Essa falta. Eu vejo assim eu não vejo assim como esses pais querendo causar isso nos filhos, mas não entendendo a importância do estar presente mesmo, né? Olha só. Que é onde iniciou nossa conversa, né? Sim. Então, assim, essa presença tão importante. E essa presença com uma escuta ativa, sabe, Otávio? Não é a presença, muitas das vezes, com o celular na mão. Não funciona, né? Eu vejo também, assim, coisa que me entristece demais, assim, às vezes a gente vai no shopping, vai no restaurante, e daí tá, às vezes, né, a família, o pai, a mãe e o filho. E daí cada um com o seu celular. Ou tela, até mesmo, a criança não tá com o celular, mas o pai e a mãe está. Às vezes, assim, eu vejo o pai e a filha. Eu imagino assim, saiu para passear com a filha, foi no shopping, né? E daí o pai no celular e a filha ali. Então, assim, é muito triste o que tá acontecendo. E assim, como a gente tá se perdendo em meio, né, a tudo isso, né? Então, a gente precisa voltar, né, para entender que a importância dessa presença, né, e dessa escuta ativa, desse olhar ativo, sentar com essa criança, né, conversar com ela, saber o que está acontecendo no mundinho dela, orientar essa criança, porque muitas das vezes eu penso também que os pais acham que as coisas são automáticas, que a criança já nasce sabendo, né? Ou que a escola vai ensinar, ou que a igreja vai ensinar, né? Então, no caso, assim, os mais assim que a gente vê sérios com relação a esses adolescentes que se denominam como cachorro, né? Então, eu acho que é uma negligência mesmo. Esses pais que não querem, tipo assim, não quer ter o trabalho. Entendi. Né? Porque assim, não tem como, Otávio. Você não... Você ter um filho, né? E você não estar junto com ele. Então, isso não vai dar certo. Não tem como negligenciar. Se você negligenciar nessa fase de formação, mais para frente vai ter esse custo, né? E depois o custo é muito alto. Eu costumo dizer, nada é impossível, principalmente para Deus, né? Nada é impossível, Deus pode todas as coisas. Mas fica tão mais difícil, Otávio, né? Quando nossos filhos já estão na adolescência ou já estão na fase adulta, a gente trazê-los para perto. Ah, sim. Não é verdade? Com certeza. Não é impossível, mas é muito mais difícil, muito mais né? difícil, então, eles já também, às vezes, vão se ferir tanto, né? Vai acontecer tantas coisas com eles que a gente nós poderíamos ter evitados, porque nós, pais, que somos os responsáveis. Entendi. A gente não pode culpar uma criança, um adolescente, às vezes, por
às vezes por estar assistindo um vídeo errado, tá jogando um jogo errado, né? Então, assim, onde está a nossa orientação, né? E muitos pais não querem falar não também para os filhos, Temos que né? direcionar, acompanhar e limitar, né? Exatamente, amar em todo momento, mas é as importante. crianças também estão precisando de muita firmeza e muita disciplina, Otávio. Eu vejo muito assim também essa questão do, não pode falar não para as crianças, né? A criança que vai decidir, sim, a gente tem que dar uma autonomia, mas é os pais que limitam, né? É os Entendi. pais que ensinam esse limite para as crianças. É os pais que Verdade. vão chegar ali e falar, filho, isso não pode. Filho, essa amizade não é legal para você, né? Então somos nós, Otávio, não vai ser outra pessoa, Nós que né? temos Essa é a que nossa pautar isso, né? responsabilidade, Muito bem. Quero falar um pouquinho agora, agradecendo aí a presença da Tatiane Correia, falando um pouquinho sobre a questão de criação de filhos, orientação cristã, muito importante para os nossos dias de hoje, diante de tantos desafios. Quero aproveitar para mandar um abraço para a família CCAA, o Paul, ali, toda a sua equipe de trabalho. Obrigado pela parceria, obrigado pelo patrocínio, tamo junto. E o meu amigo Márcio Goiaba, lá da Goiaba Car, que está conosco também, desenvolve um trabalho fantástico ali, né? Polimentos cristalizados, também martelinho de ouro e tudo mais que você precisar para dar aquele trato maravilhoso no seu veículo, no seu carro. A equipe da Goiaba Car, né, está pronta para te atender. Os contatos estão na descrição dos nossos vídeos e do nosso vídeo especificamente, e gostaria que você acompanhasse, prestigiasse os nossos patrocinadores. E claro, nosso trabalho da El Shaddai Papelaria continua aqui a toda prova. Estamos no finalzinho de uma volta às aulas, mas temos muita coisa boa, né, Tati? A Tati é nossa, toma a liberdade de chamar de Tati, que é nossa cliente, nossa parceira de longa data, né? Muitos cadernos maravilhosos que você pode utilizar tanto para as suas atividades de volta às aulas, quanto para as suas atividades do dia a dia, sem abrir mão da boa agenda que te ajuda a se organizar, planejar agendas, planners e tudo mais, tá? Então tudo isso você encontra aqui na El Shaddai, além do segmento de papelaria, gráfica e fotos, que permite você revelar suas fotos e eternizar os seus momentos. É isso aí. Voltando para cá, Tati, você tem desculpe te chamar de Tati, porque a forma mais eu até curtinha prefiro, tá, então tá bom, então tá em casa. Você desenvolve um trabalho também, você tem uma palestra e tal. Qual que é o tema dessa palestra e quais os principais assuntos que você aborda? Então, na realidade, eu fui chamada, né, por essa minha certificação, né, pela área, pelo nicho de atendimento, né, para falar aos pais exatamente isso que a gente está conversando, né, Otávio? Okay. Então, o que faremos por nossos filhos, né? Então, o que a gente pode fazer, né, para ter esse olhar mais atento, para estar mais junto desse filho, para, então, assim, se eu perdi meu tempo até agora, então o que eu faço, como né, recuperar, para voltar? Então, assim, é sobre isso, né, o que a gente conversa. Interessante. Em algumas palestras, né, em alguns lugares que me chamam, né, então, o tema que eu gosto de falar, né, é sobre criação de filhos. Que bacana. E qual que é o contato que fala com você? O teu trabalho está disponível também? Essa palestra é possível contratar esse teu trabalho? Como é que é? Não, é do coração essa palestra. Entendi. Né? Mas claro, né? Como profissional. Como profissional, né? Qual que é o seu contato Então, mesmo? meu contato é 9964-6776. E tem o Instagram, né? TatianeCorreia.genevro. E hoje no momento, eu estou fazendo atendimentos online. Então, eu faço orientação de pais, não atendo mais crianças, Otávio, por conta do online, né? Entendi. Então, eu penso que, assim, o atendimento com criança tem que ser no presencial, né? Porque a criança é mais lúdica, tem que ter um jogo, né? Tem que ter essa parte lúdica. Então, assim, eu, por estar atendendo no momento, por questões minhas de agenda, né? Eu estou atendendo online, então faço orientação de pais, atendo adolescentes e adultos, né? Então, faço essa parte aí da clínica, né? Atendo nessa área aí.
Que bom, com certeza vai levar muitos benefícios, entregar muitos Amém, benefícios aí, né, amém. para os pais, para os Sim, filhos nessa relação aí, porque a gente percebe que precisa ter um alinhamento pai e filho, às vezes até escola, para ter um resultado melhor, com né, Tati? certeza. Os filhos são a próxima geração, né? Isso. Então, se a gente não tiver esse olhar atento para essa principal missão nossa, né, Uhum, Otávio? Eu vejo, isso. né, que é preparar essa geração. E é Muitas vezes verdade. a gente está muito assim acelerado e muito preso no, Uhum, no, no momento, no agora, né? sim, E tanta coisa acontecendo, né? Você não tem esse tempo mesmo, essa dedicação. isso. E a importância da gente ter, né, esse olhar, dedicar esse tempo para esse filho, ter essa conversa, né? Trazer esse filho para perto, para saber o que está acontecendo, né, Otávio? Claro, Até para uma orientação, isso. porque está se perdendo isso, Otávio, né? Então a gente está tão ocupado que a gente chega tão cansado em casa que às vezes os filhos vêm para falar, a gente não é que não quer falar, mas a gente nem Não tem consegue falar. disposição, não tem ânimo, Não tem né? disposição. E as Aham, crianças estão assim, elas mesmas decidindo, né, por questões aí, né, tomada de decisão que elas nem poderiam tá fazendo, né? isso Então, não assim, a é, importância mesmo, Otávio, de estar junto, que sabe? Então, interessante. essa é assim, a minha mensagem que eu quero deixar, assim, para Que, os pais que estão nos acompanhando, que aham, vão, né, que até me procura. Então, é o que eu, assim, pego mais firme, é a uhum, importância do estar junto, né? De eu acompanhar, de conversar, olhar no olho, né? Então, assim, sou formada há 16 anos, certo. mas fiz uma certificação em terapia cristã, Aham. né? Por que que eu fiz essa certificação? Porque, assim, eu quero falar de Jesus para as Isso pessoas, que eu ia falar para você. Já né? defina Deus na sua vida com base Exatamente. que embasa esse teu É trabalho a base, assim. né? Não tem como a gente fugir disso, né? E Aham, na psicologia, o código de ética não permite, né? Então tem que certo. haver uma neutralidade. Então, assim, existe sim, né, psicólogos cristãos, mas É, não existe uma psicologia cristã, né? entendi, Existem colegas que são cristãos que atendem dentro da área da psicologia. Só que entendi, a gente tem um código de ética que a gente não pode misturar, né? A gente pode entendi, até ser denunciado. Tem que existir uma neutralidade, né? E eu hoje não consigo mais não falar de Jesus, não falar de entendi. Deus para as pessoas, que eu Por vejo que isso, é a base, entendi. né? É a nossa força, é o nosso fôlego Claro. de vida. Então eu preciso muitas das vezes trazer esses pais também para esse discipulado com os filhos, Aham. que é o principal e essencial, Uhum. né? Muitas das vezes também, Otávio, o que que acontece? A gente deixa uma ou duas vezes a criança lá na salinha da igreja, Ah, né? No Kids ou com um líder adolescente, isso. mas os discipuladores somos nós, né? Entendi. E é todos os dias ali, você tem um tempinho, né, para ler um versículo, fazer uma oração com seu filho. Então é você que vai Uhum. ensinar, né, Norteado, nortear. Então assim, tudo pautar. se resume a nós mesmos, É né? verdade. Como instrutores, né? Como referenciais Aham. dessas crianças, né? Tanto, né, no comportamental, no emocional, como na vida cristã, que é assim, não precisa ir muito longe para entender É, onde é a causa. é, Né? As exatamente. famílias estão se distanciando. Não tem como tirar esse espelho da frente da gente. Não tem como, É, Otávio. congregamos ali na IPI, a IPI fornece muitos cursos, né, muito bons. Uhum. A gente fez a, Então a gente fala muito dessas questões, né, aham, Otávio? Então é muito sério. traz É muito um, sério, né? Porque assim, eles estão tendo acesso a conteúdos que eles não têm maturidade de lidar, uhum, né? Então por isso também tantas coisas absurdas que a gente tem visto, né? isso, Muitas das vezes eles vão começar uma vida sexual sem também ter um um preparo preparo, emocional, né? Sem entender o limite das coisas, e daí adolescentes ficando grávidas, né? uma Então série de consequências, uma né? série de consequências É, terríveis, assim. Então, assim, isso, como é importante essa educação aham, sexual, mas de uma forma uma correta, forma né? Que adequada. é o que o curso traz. Até Traz, indico para todos os pais, quem puder fazer, faça esse né? curso. Faça. Ele é da UDF, não tem Isso, placa, né? De é, igreja. Então, é um igreja, curso, assim, disponível para todos os pais. exatamente. Então, para a gente entender como orientar essa criança, como Aham, falar sobre sexualidade, né? Com essa criança e não, assim, infringir, não que ela não perca a pureza e a inocência, isso, né? Porque muitas das vezes elas estão tendo acesso também a livros que já mostra todo o corpo, né, do homem e da mulher, e isso não é o ideal. não é o ideal, Não é com o ideal, certeza. né? Tudo tem uma idade, uma fase É. certa, então num curso é muito importante por isso. Enquanto a gente puder proteger, resguardar, é o nosso papel, É né? o O nosso papel dos pais, papel, né? proteger a pureza, a A inocência pureza, deles, isso, né? é. Então, assim, como é importante, né, eles entenderem, né, a importância do corpo, o corpo é templo do Espírito Santo, né, o recato, né, a gente vê as menininhas sendo
já sexualizadas também com a roupa, né, Otávio? Então, assim, os vários meninos... fatores que... fatores, assim, que degrine, né, toda essa inocência, né, toda essa identidade dessa criança, desse adolescente. E os pais achando assim, mas ela quer, né? Mas ela quer comprar aquele short. Tá, pai, quer comprar, mas você, né, tem, né, a responsabilidade de deixar ou não deixar. Ou não deixar. Né? Adequado? Vai chorar, vai bater a porta. Não importa, não importa, né? Então, assim, antes falar um não, né, e a criança ou adolescente sofrer um pouquinho, do que a gente ter as consequências futuras, né, de um adolescente aí com a inocência, né, com toda essa pureza, né, quebrada, invadida, né, Otávio? É verdade. Então é muito sério, né? É muito sério. Então é muito importante realmente o papel dos pais. Repete o teu celular de novo, por gentileza, Tatiane. É 9964-2776. 2776, tinha até anotadinho. 2776. Muito bem. O Instagram é Tatiane Correia, _Genevro. Muito bem. Vai estar na descrição do vídeo também. Entre em contato com a Tatiane, conheça mais, vale a pena, porque a gente vai estar investindo no maior e melhor patrimônio, que são os nossos filhos. Então é isso. Lembrando mais uma vez, agradecendo toda a família CCE aqui de Dourados, na pessoa do Paul, da Thaís, a Ana Paula e toda a equipe ali. Nosso amigo Goiaba, lá da Goiaba Car, descrição está no vídeo também. Contemple e prestigie o nosso conteúdo. Quero agradecer também a parceria junto com a Rádio Coração, que estará transmitindo o nosso podcast também. Grande abraço aí, família Coração. É isso aí, Tati. Muito bom o nosso bate-papo. Se ficarmos provocando aqui, tem assunto para muito mais tempo, né? Mas agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Arrumar um tempinho na sua agenda para estar aqui foi precioso para nós. Amém. Que Deus ajude os seus projetos, os seus sonhos aí, continue te abençoando muito. Amém, Otávio. Vocês também, tá? Que você continue com esse projeto lindo também, né? Bom, obrigado. De falar com pessoas, né? Que vai trazer temas, né? Tão importantes aí, né? Para nossa caminhada, né? Muito que Deus bem. Possa prosperar também, tá? Seus sonhos e projetos. Amém. Seu e da sua família, Amém. em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Peço a todos que acompanhem esse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um beijo do coração. Tchau, pessoal. Tchau. Foi muito tranquilo. Nossa, obrigado foi pela ótimo. presença e pelo bate-papo. Muito rápido, Otávio. Foi rapidex, né? Que bom. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Seja bem-vindo a El Shaddai Papelaria, o seu universo de criatividade e organização. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a escola, o escritório e seus projetos especiais. São cadernos, canetas, planners, mochilas e muito mais. Sempre com qualidade e variedade para deixar o seu dia a dia ainda mais produtivo e inspirador. Venha para a El Shaddai Papelaria. Nós revelamos fotos na hora. E temos também gráfica rápida, onde personalizamos canecas, copos, camisetas e muito mais. Seja para estudar, trabalhar ou presentear, a El Shaddai Papelaria tem sempre a melhor opção para você. Venha nos visitar! Amassou ou arranhou seu carro? Leve seu carro direto ao Goiaba Car. Martelinho de ouro, funilaria, pintura e polimento cristalizado. Na Rua Brasil 1334, Vila São Francisco. WhatsApp 999458002. Goiaba Car.